Caramba, estão destruindo o Brasil. Nosso país está sendo destruído. Não tem exagero nenhum. Qual é o argumento que você quer? Quando foi que houve mais desemprego na história do Brasil? Hoje, 14 milhões e 800 mil. Quantos brasileiros procuraram emprego e desistiram? O IBGE tira do desemprego e chama de desalento. O maior da história, 6 milhões de pessoas. Quantos brasileiros estão vivendo de bico? Ganhando ninharia, correndo de motocicleta aí na madrugada gelada do sul, sudeste do Brasil, ou na chuva em Fortaleza, para ganhar R$5 numa corrida com um caixote nas costas? Pela primeira vez, mais da metade da força de trabalho do país, na informalidade, sem proteção de nada, sem salário mínimo, sem 13º, sem férias, sem proteção para acidente de trabalho hoje e no futuro, quando ficar velho, sem aposentadoria. Preocupante. Quer mais o quê? Com que hora que nós vamos parar para discutir? Então, a discussão vai ser Chico ou Manel? Não, eu sou Chico porque não aguento mais o Manel. Eu sou Manel, porque o Manel é da família. O Manel é não sei... tem uma santa paz, você quase sai. Pode falar tá vendo, Gisele? Ela tá, né? Só de vigia. Sim, mas é tipo... Legal, eu só não vejo realmente isso acontecendo, tá ligado? Vai ser difícil. É tipo, como que vai pegar e dobrar o braço desses caras? Porque, pô, se a gente... Veja, como é que nós ganhamos a parada de redemocratização do país, Monark? Tu acha que eles abriram mão? Eles não abriram mão, é porque o processo político acabou erodindo uma crise econômica que perdeu a sustentação popular e a habilidade política, a audácia política foi produzindo alternativas. Então você foi uma transação por cima, como na história. Você imagina, o Brasil foi o último país do mundo ocidental que aboliu a escravidão. Saímos, né, toreando a elite e tal, tá bom, sexagenário, que é uma molecagem. Na época a expectativa de vida era 50 anos, então quando se fizer 60 já não é mais escravo. Quase nenhum chega, a lei do ventre livre, então quem nascer agora não é mais escravo. E fomos indo. Acabou a escravidão em 1888, quando os americanos foram para a guerra em 1787, porque aboliram a escravidão em 1787 e houve uma secessão e tal. É isso. E o legado escravista está aí entre nós. Então você tem toda a razão de perceber, e é muito importante para um cara como eu, entender que eles são poderosos, são muito poderosos. Antes de mais nada, eu não tenho direito sequer de ser candidato. Não tenho direito, porque eu sou um cara que não dizem que eu sou ladrão, mas assim, é doidão, é boquirroto, é temperamental, tal, e é muito bem trabalhado, muito bem urdido, porque eu tenho esse meu jeito, falo com franqueza, digo o nome das pessoas, digo o número e tal, e tudo bem, eu estou amadurecendo e tal, mas em democracia é assim mesmo. Então nós ganhamos a parada, vencemos todas. Depois é o seguinte, o Itamar Franco, a quem eu servi como ministro, encerrou 30 anos de safadeza na inflação alta. Inflação, Igor, é uma doença da moeda nos manuais de economia de Chicago, é uma doença da moeda. E por ser uma doença da moeda, ela imediatamente, quando ela aparece, eles veem um consenso para acabar com a inflação, porque todo mundo empobrece. O sistema brasileiro é tão calhorda, que nós inventamos só aqui a indexação. O que é a indexação? Quem tem dinheiro botava numa moeda que era atualizada. E a inflação para ele, em vez de ser uma doença, virou um negócio. E o povão e a classe média, que não tinha poupança financeira para botar na correção monetária, micava com o cruzeiro, cruzado, não sei o que lá atrás. E esse era uma negociata que durou 30 anos. O Itamar, na maior simplicidade do mundo, foi lá e pumba, acabou. Então, eu fui ministro da Fazenda, eu ajudei a enfrentar esse sistema. Eu fiz a intervenção do Banespa e do Banerj. O que eles fizeram para tentar impedir na época? O diabo. Por exemplo, como é que morriam os planos? Os anteriores, cruzado 1, plano Brest, plano não sei das quantas e tal. Uma caralhada assim, de moeda diferente. Você tinha uma inflação de 84% num mês. Você imagina, nós estamos falando de inflação agora de 8% ao ano, e é um absurdo. Sim. Né? O salário mínimo hoje do povo tem o menor poder de compra dos últimos 16 anos. Cesta básica hoje custa R$ 620 e o salário mínimo é 1.000, em número redondo. Então você não dá conta de comprar 2 cestas básicas com o salário mínimo, que na Constituição é para pagar tudo, até o lazer. A Constituição brasileira que virou essa grande... Então é o seguinte, vamos lá, uma roupa.
Com a roupa era assim. Um belo dia ela era uma semente de algodão, depois ela foi uma planta de algodão, a roça, depois ela foi o algodão, depois ela foi o fio, depois ela foi o pano, depois ela foi tingida, depois ela virou confecção, depois ela virou moda, depois virou comércio. Então tinha uma cadeia produtiva. Aí eu congelava dia 10. Dia 10, o fio tinha acabado de ser reajustado o preço e dia 11, dia 12 ia reajustar o preço do pano e está congelado. O que acontecia? Desfazia a cadeia produtiva, porque o fio estava muito alto e o outro muito baixo, porque era inflação de 20%, 30%. E isso gerava fila, desabastecimento, não sei o que e tal. O que nós fizemos? Nós fizemos o seguinte, sabe o princípio da vacina que está em voga aí? O que é a vacina? A vacina você pega o bicho, o vírus, dá na cara dele, fazendo aqui uma metáfora, dá na cara dele, enfraquece ele e essa é a vacina. Injeta ele enfraquecido, fracão, aí o corpo gera os anticorpos e aprende a lidar. Aprende a lidar. Então o próximo que vier, mesmo que venha inteirão, sem a pancada, agora o nosso glóbulo branco está pronto para enfrentá-lo. Nós indexamos a economia diariamente. Então fizemos a URV. Então todos os preços eram atualizados. Veja que loucura que aconteceu no Brasil. Todos os preços eram reajustados diariamente. Diariamente. Isso assim, a televisão anunciava, hoje o preço do feijão, a URV está valendo R$ 3,20. E amanhã R$ 3,23. Depois da manhã R$ 3,27. Parece até loucura imaginar que a gente viveu sobre essas condições em determinado período. Mas eu estou lhe dando esperança. Parecia absurdo, ainda fazia 20 anos que isso acontecia. Caralho, que loucura, né? Aí funcionou. E o que eles fizeram? Posso fazer uma molecagemzinha aqui, só intriga? Claro. Sabe quem votou contra o Plano Real na época? Bolsonaro e o Lula. Os dois votaram contra. E eu estava lá ajudando a fazer com a cara para bater, porque aquilo podia ter dado um problema sério. Porque nós inventamos uma moeda nova que era conversível ao par com o dólar. E anunciamos, quem duvidar, traga o real que a gente dá $1 no lugar. E foi um blefe grande. Porque a gente estava com dólar muito extremamente volátil, por causa de juro alto, a gente trouxe especulação financeira. Por quê? Porque aquilo era só para durar 3 meses, 4 meses, enquanto a gente virava o jogo para uma reforma e tal. Foi tão sucesso que o Fernando Henrique, talvez não se elegesse deputado federal em São Paulo naquela data, vira presidente do Brasil. E ao invés de levar o doente para a cirurgia, que nós tínhamos dado um antifebril, tínhamos preparado o doente para a cirurgia, com grande sucesso, e ele pega o doente e leva para o baile funk. E aí começa o desmantelo da vida brasileira. Viciamos o povo brasileiro, agora não mais inflação, povo não, as elites, em juro alto. Aí o que você estava falando, nós temos consistentemente há 26 anos a maior taxa de juros real do mundo e da história do capitalismo mundial. Lance de cartão de crédito, meu irmão, você paga especial. 300% no cheque especial ou no cartão de crédito no Brasil. Experimenta chegar em Nova York, numa palestra como eu faço, do Circuito Universitário Estrangeiro, e dizer assim, olha, no Brasil eu pago 280% de imposto, de juro no meu crédito pessoal. O cara diz, pardon me? Tem um erro de tradução aí. Não, é isso mesmo, 282%. Sabe quanto é? A mesma bandeira, o Visa, o Mastercard, o American Express, 20%, 18%, 14%. Por quê? Porque banco é que nem padaria. Se tiver muita padaria, eles vão fazer o máximo para o preço ser mais eficiente para você optar por ele. E por que a gente não tem mais do que 5 bancos aqui? Quando eu era ministro da Fazenda, o Ceará tinha 5 bancos. O Ceará tinha 5 bancos. Minas Gerais tinha 12. Percebe? O dito mundo progressista brasileiro concentrou em 5 bancos. Mas qual que é a lógica? Hein? A lógica é ajudar os amigos poderosos, porra. A lógica é essa. É tipo, eu vou dar dinheiro pro cara lá e ele vai me financiar depois. Ele riu, Igor. Eu vou perguntar aos especialistas e volto aqui, tá? Para perguntar, porque essa pergunta é difícil de responder. Meu irmão, esse é um país saqueado. Por isso que eu tenho esperança, porque se você chegar lá com moral, e não é você o valentão. Eu tenho conversado com os caras do banco. Eu digo, meu irmão, chega. O que eles falam? Nessa parte você tem razão. É? Nessa parte você tem razão. Mas eles estão dispostos É porque na frente dos outros... mão, sim, mas então, na frente dos outros, ninguém defende isso. Onde é que eles reinam? Reinam na escuridão. Reinam na cumplicidade, no financiamento de campanha ilegal, na manipulação da grande mídia. Porque, de novo, a grande mídia brasileira, a reconhecida mídia nacional,
Não estou falando mal, estou fazendo números, constatações, nada. Eu conheço o Brasil e amo o Brasil como ele é. Só que ele é assim. A grande mídia dita nacional, televisões, são 5 famílias e uma igreja. E essas 5 famílias têm um comportamento ideológico afim com este modelo, porque todos são rentistas. Então, assim, ninguém pode trair a marca da sua classe. Isso é Mao Tse Tung, sabe? Você não pode pedir. O que tem que fazer? Eu tenho que fazer que a taxa de juros seja em linha com as práticas internacionais. Aí eu restauro a vinculação do dinheiro com a vida real. Mas como que faz isso? Não pode fazer por decreto, tem que consertar a conta pública. Por quê? Porque o juro é alto a pretexto de que o Estado é tão deficitário e desequilibrado que tem que fazer uma dívida. E a dívida está ficando tão grande que ela está encurtando o prazo e encarecendo o custo. Parte disso é verdade, mas só parte. A outra parte é mentira. Entendi. E, porra, da outra vez que Mas aqui por cima da mesa o argumento é esse. Entendi. Então, o argumento, o Estado brasileiro... E agora é o pior do mundo. Agora é mais verdade que mentira agora. Se você pegar a conta do Bolsonaro 12 meses para trás, a imprensa fica, orçamento de guerra, não sei o que lá, tal. Mas assim, esquece isso aí. Palavrório, enganação, vamos lá. Quanto é que entrou de grana, meu filho, no seu bolso este mês e quanto saiu? Pois bem, no bolso do Brasil, nosso país, entraram X bilhões e saíram X bilhões menos 900 bilhões de reais. É o déficit primário, 5 vezes o maior da história. Quando você tem um déficit, você sabe o que acontece. Vai para a dívida. Quando a dívida galopa, está chegando pela primeira vez perto de 100% do PIB, ou seja, a gente compara o tamanho da dívida dos países nos manuais de economia com a riqueza do país. Por quê? Porque a dívida normalmente é uma dívida de longo prazo, portanto você não precisa comparar ela com o que você ganha no dia a dia. Você tem que comparar com a estrutura econômica global do país e esse é o standard internacional. Tentando ver se as pessoas compreendem essas chatices todas. Mas é igual em casa. Né? Então, se você está devendo muito, o que acontece com o agiota? Ele começa a esse cara não vai dar conta de pagar. Então agora eu só empresto para ele por 24 horas, por 48 horas. Tem que me pagar daqui 3 dias. E tu vai ter que me pagar um juro mais caro, porque tô com medo de perder, então eu tenho que pegar no juro. É assim com o país. Então a dívida brasileira está chegando perto de 6 trilhões com T de tapioca. Puta merda. E 1/4 dela vence em 4 dias. Caralho, 1/4? 1/4 dela. 1 trilhão e 700. Aí o que acontece? Os juros vão galopar agora. O país ferrado, desemprego recorde, comércio está até melhorando um pouquinho, mas em cima de uma base deprimida demais. A economia está ferrada no Brasil e nós vamos aumentar a taxa de juros correndo. Sabe quanto é 1% de juro? Que eles vão aumentar agora, a cada 45 dias vão aumentar 0,75. Então, em 60 dias é 1% de juro. Cada 1% de juro são 60 bilhões de reais. Que sai do seu, do meu, do dele, do nosso bolso, do povo que produz, do povo que trabalha, da classe média, não sei o quê, papapá e tal, para famílias rentistas.